Olá, amigos queridos, que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Então, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje vamos continuar o estudo desse capítulo no item Causas Anteriores das Aflições, item 6. Até o estudo anterior, nós estávamos falando das causas atuais, aquelas que nós mesmos buscamos nessa encarnação e que aí depois a gente fica, ai meu Deus, ai meu Pai. Mas são escolhas nossas, são nossas más tendências que nos levam a praticar algo que nos deixam aí depois aflitos, que nos deixam aí de um jeitinho que nos faz sofrer. Mas Deus é tão paciente conosco que nos dá a chance de repararmos ainda aqui nessa encarnação e buscarmos o entendimento. Ou, como vimos no finalzinho do estudo do item anterior, quando fala, se eu soubesse antes o que hoje eu sei. Sempre há tempo de buscarmos, de aprendermos e de nos melhorarmos. Mas vamos à leitura do item de hoje? Causas anteriores das aflições. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência. As calamidades naturais. As enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste. Uma sorte sem solução, sem reparação, e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos, e que os expõem à caridade pública. Por que então seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sobre todos os aspectos? Então, gente, aqui, só pela leitura desse trechinho, a gente já pode ver que ele está falando dessas dificuldades que não tem a ver com a nossa má escolha dessa encarnação atual. São aqueles que já nascem, que trazem, de nascença, algum tipo de deformidade que o impede de ganhar o próprio sustento, que tem ali que trabalhar dentro dele o seu orgulho, de necessitar da caridade do outro, a idiotia, o cretinismo, o pai de família que acaba sendo ceifado aqui através do desencarne e ali ficam mãe e vários filhinhos ainda. Então, por quê? A gente, por vezes, eu me perguntava muito, não sei vocês, ai meu Deus, mas por que tinha que ser assim? Por quê? Aí quando a gente começa a estudar o Espiritismo e a entender que tudo tem um porquê, embora não seja do meu entendimento, a gente vai estudando e vai percebendo que algum motivo tem. Aí é disso que ele vem nos colocar, causas anteriores das aflições.
O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram a vida, da vida, o sofrimento? Pois não é? Quantas e quantas vezes nós não pensamos assim: meu Deus, acabou de nascer, viveu ali horas, meses e desencarnou. Por quê? O que fez essa criança nessa encarnação para merecer isso? O espírito pode ser até mais antigo que o dos próprios pais, mas a vida terrena tão curtinha, por quê? Né? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de que ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer se não fizeram nem o bem nem o mal? São as questões que muitas vezes eu me indagava assim, quando eu estava lá no catolicismo e aprendendo, sem saber que era o espírito já vinha de outras existências, eu me perguntava. Meu primo teve a filhinha dele na mesma época que eu tive meu filho, que hoje está com 34 anos, tivemos assim quase na mesma data, tinha a mesma. E aí ela com 8, 9 anos desencarnou com câncer no cérebro e eu ainda não era espírita, né? Estava ali começando a buscar entender e ainda me questionei. Deus, por que isso? São as questões que comumente se faz quando nós não temos esse conhecimento que André Luiz nos traz, que Chico psicografou em tantas obras, Divaldo, Haroldo Dutra, tantos aí que nos colocam a par das situações e que a gente começa a pensar e fala, Deus sabe de todas as coisas, né? Então, se a gente lá no começo nasceu o bebê, viveu uns minutos e desencarnou, e nós não acreditarmos na pluralidade da existência, que sentido teria esse acontecimento, né? Então, quando a gente entende que a vida continua, e aí, nessa justiça divina, que para tudo há um porquê, aí a gente começa a entender o aprendizado para aquele ser que precisava passar por aquela prova, por mais rápida que tenha sido, no caso de desencarne de crianças novinhas, para os pais que por vezes, noutrora, em outras vidas, nem ligaram para aqueles filhos que tiveram, cometeram aborto. Não dizendo, então tem que ser assim. Não, não existe uma... como se fosse um roteiro para se seguir, mas tudo faz parte do aprendizado. É isso. Estamos vivendo e aprendendo, né? E se nós acreditamos que Deus é justo, a causa dos acontecimentos também deve ser justa. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos é porque fizemos o mal.
Se não foi nesta vida, foi em outra, seguramente em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. Gente, por vezes a gente faz algo numa existência e fala: eu passei impunemente, ninguém descobriu. Não é assim. Nós vamos reencarnar, né? E graças a Deus nós pagamos essas faltas que cometemos. E vamos pagando aos pouquinhos. Falar: será que eu fiz para merecer isso? Não vamos buscar o que será que eu fiz. Aos pouquinhos, Deus faz aquele carnezinho que em cada encarnação nós vamos ali nos melhorando um pouquinho. Porque se fosse tudo de vez, não sei o que seria de nós, não é? A prosperidade do mal não é... Peraí, vou repetir. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido hoje, no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do seu passado. Por vezes a gente fala assim: meu Deus, fulano, sabe, o apontar o dedo para o outro e não ver os outros dedinhos apontados para a gente? Fala assim: nossa, mas fulano ali é tão mal, por que está tão bem de vida e o outro, coitado, está na miséria? Deus tudo sabe, tudo vê. Então, vai estar, ou aquele que está ali passando por uma miséria, espiando alguma coisa, e o outro, se está sendo mal, usando mal o que Deus lhe emprestou durante a encarnação, vai ter que ressarcir. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu errei. Sempre, gente. Se passamos por alguma aflição, orar, pedir a Deus, nos perdoe, nos ajude a passarmos pela prova, que eu consiga entender qual é a lição que eu posso tirar daqui. O que eu posso fazer para me melhorar? Como? Deus Pai, vós que sois todo-poderoso, como eu faço para me melhorar nesse tempo, no aqui e no agora? Então é isso. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente devido às causas anteriores são, na maioria das vezes, como também o são das faltas atuais, a consequência natural dos erros cometidos, ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou faz mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos e assim por diante. É isso, gente, que nós podemos tentar entender os porquês, né? Então, a gente sabe que podemos ir buscando e entendendo as coisas que vão acontecendo. Então, assim a pluralidade das existências e a destinação da Terra como no mundo expiatório se explicam os absurdos que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre bons e maus neste mundo. Esse absurdo existe somente na aparência, pois é considerado apenas do ponto de vista da vida presente, mas, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a incluir uma série de existências,
compreenderemos que cada um tem o que merece, sem prejuízo do que lhe está reservado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior do qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida deve dizer de si mesmo para si mesmo que, se estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo trabalhando por sua melhoria. É isso. Vai depender de nós continuarmos num planeta de provas e expiações ou seguirmos, né, na Terra que está em transição, mudando para ser um planeta melhor. E aí sim podemos também sermos melhores, porque somos nós, é a nossa energia que faz a energia desse planeta lindo e maravilhoso. Por hoje, meus amigos, não vai dar para continuar nesse item, né? Mas nos encontraremos em breve, se assim for da vontade do Pai, para continuarmos vendo quais são as causas anteriores das aflições. E, principalmente, a não emitirmos julgamentos, não buscarmos ali dizer a culpa não é minha, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Deus. Que Deus é esse, né? Deus Pai é amoroso, é o nosso Pai eterno, é o Deus de amor. E que esse Deus de amor esteja abençoando o dia de cada um de vocês. Que cada amanhecer seja visto aí com uma tela em branco, onde vocês irão pintar, aquarelar, sabe? Fazer aquela aquarela nos tons mais lindos que conseguirem, preenchendo cada minuto dos dias vindouros com paz, alegria, boa vontade, atitude no bem, compreensão, autoestima, se dar o devido valor por ser um filho de Deus abençoado, passando pela experiência terrena. É isso, meus amigos. Tudo de bom para vocês e até breve, se assim Deus Pai nos consentir. Ótima semana.